Imagine bem, irmãos, você consegue experimentar, ver um pouco disso aqui no Antigo Testamento em algumas ocasiões. Por exemplo, ali no dilúvio, ali os irmãos viram esse juízo. Quando houve o dilúvio ali, houve o juízo sobre aquelas nações. Ali em Sodoma e Gomorra também houve o juízo ali. Se você olhar, conhecer a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver por que houve o juízo ali, por causa da pecaminosidade que havia no meio daquele povo. Se você olhar também ali Gênesis 6, você vai ver por que houve o juízo ali, porque o povo estava pecando e não se arrependiam e não se voltava para Deus. Então teve uma hora que o juízo veio. Então esse dia do Senhor, meus irmãos, será um tempo de juízo. Ele vai dizer ainda no versículo 6, assim pois não durmamos como os demais. Interessante que Paulo aqui, ele se coloca no meio, né? Ele não fala bem assim, assim pois não durmam. Ele não fala assim, ele não diz assim pois não durmam, mas ele se coloca no meio. Então, ou seja, o que ele está falando, está vindo para ele também. Ele está se colocando no meio, ele está se enquadrando naquela mensagem. Ele diz, assim pois não durmamos como os demais. O que seria o dormir aqui, irmãos? O que seria o dormir? Seria o estar desatento, seria o estar despreparado, seria aquela pessoa que não está vigilante. Uma das coisas que Paulo vai estar falando daqui para frente, né? E depois do versículo 12 ele vai falar muito sobre isso, seria a pessoa não estar em vigilância. Olha só o que ele diz no versículo 6, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, irmãos, você aceitou Jesus como Salvador, você deu um grande passo, o maior passo da sua vida, só que agora você precisa continuar vigilante. Você tem de vigiar, na verdade, você tem de continuar vigilante, você tem de ser sóbrio, você tem de ser sóbrio, tem de ser vigilante, para que ninguém, a Bíblia diz lá em Apocalipse, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós precisamos de ter um caminhar com Deus, é isso que ele vai falar aqui um pouquinho mais à frente, que eu vou trabalhar mais com os irmãos sobre esses preceitos, e ele vai colocar mais ainda aqui, no versículo 6, assim pois não durmamos, temos de vigiar e temos de ser sóbrio. Ora, os que dormem, versículo 7, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então aqui ele está falando também, aquela pessoa, né, que não vigila, está colocando como aquele que se embriaga, aquele que está dormindo, e aquele que está nas trevas, que não é o nosso caso, meus irmãos. Porque aquele que está embriagado, é suscetível, né? Suscetível a um assalto, suscetível a um roubo, é suscetível a tudo. Ele está embriagado. Ele está embriagado. Então nós, olha só, os crentes em Jesus, eles estão na luz, eles são sóbrios, estão cientes de todas as coisas, eles sabem o que está acontecendo, porque a embriaguez, elas tiram um pouco do nosso sentido. A pessoa fica um pouco fora de si quando ela está embriagado, né? E também ele está vigilante. Isso é muito importante, irmão, destacar aqui. E ele vai dizer no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para ira. Olha só, essa ira, meus irmãos, é justamente o quê? É justamente o dia do juízo. O dia do juízo. Irmãos, o que vai acontecer naquele dia lá, se Sodoma e Gomorra foi terrível, na verdade, se ali com Noé também foi terrível, foi atos de juízo de Deus, o que está reservado mais para frente, o livro de Apocalipse vai descrever isso, né, com detalhes e com metáforas, entendeu? Para que a gente possa entender de perto isso, o que está reservado para esta terra, meus irmãos. Então só há uma forma de nós escaparmos disso aí, temos de estar vigilante. Por quê? Porque Satanás, ele nos tenta, porque Satanás, ele vai ser sentenciado no dia do juízo.
Ele vai ser sentenciado, ele vai ser o primeiro a ir para o inferno. Os irmãos precisam saber que Satanás vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo. Depois vai vir todos os demais com ele. E por último vai vir as pessoas que não reconheceram e que não entregaram a sua vida a Cristo, que não foram fiel à sua palavra. Ele